Então, nós começamos hoje novamente, dando continuidade à nossa questão 11. Questão 11. Peraí, que eu tenho aqui, questão 11. Né? Que a gente vê aqui a unidade de Deus em quatro artigos. Em seguida, ao que foi exposto, deve-se considerar a unidade de Deus. Sobre isso são quatro as perguntas. O uno acrescenta algo ao ente. Nós estamos vendo isso. E nós tínhamos parado na aula de ontem, aqui, ó, no quanto ao primeiro. A primeira objeção. O que é a primeira objeção? Com efeito, tudo que está em determinado gênero acrescenta algo ao ente cuja noção é comum a todos os gêneros. Ora, o uno está em determinado gênero, pois é o princípio do número, que é uma espécie da quantidade. Logo, acrescenta algo ao ente. E aí, quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que alguns, pensando que o uno, convertível ao ser, fosse idêntico ao um, princípio do número, dividiram-se em posições contrárias. Pitágoras e Platão, convictos de que o uno convertível ao ente nada lhe acrescenta, mas significa a substância do ente como indivisa, julgaram que o mesmo acontecia com o um, que é princípio do número. E como o número é composto de unidades, acreditaram que os números eram substância de todas as coisas. Isso nós explicamos ontem. Agora vamos para outra posição, de Avicena. Avicena é um filósofo muçulmano. Não, mas Tomás de Aquino está usando filósofo muçulmano? Estava usando filósofo muçulmano. Não, mas não pode, porque tem que ser da ortodoxia católica, porque não. Aqui a questão é filosófica, a questão é teologia natural, não é teologia revelada. Portanto, o Tomás de Aquino, nosso santo Tomás de Aquino, poderia usar Avicena, poderia usar Buda, poderia usar o que for. Por quê? Porque isso é uma questão não de teologia revelada, mas de teologia natural. Sobre a unidade de Deus, não é uma questão que a nossa razão não alcança. Como, por exemplo, a encarnação de Jesus como Deus e homem. Bom, aí a razão não dá. Não dá, porque o infinito dentro do finito, o ilimitado dentro do limitado, o imaterial perfeito dentro do material imperfeito. Aí não dá, né? Aí precisa de revelação, precisa de fé. Aqui não. Aqui é uma questão lógica. Aqui é uma questão racional. Aqui é uma questão racional sem a necessidade da revelação. Certo? Não há necessidade aqui. Então, está usando Avicena, está usando Pitágoras e Platão, poderia estar usando Buda, poderia estar usando de certa maneira, se ele usa Avicena, ele está usando Maomé. Né? Mas ele poderia estar usando o Lao Tzu, poderia usar quem ele quisesse. Por quê? Porque nós estamos dentro do campo da teologia natural ainda. Agora, quando se trata de teologia revelada, daí muda tudo. Por que muda tudo? Porque aí é outra coisa, né? Aí nós estamos diante de uma outra situação que é a necessidade da manutenção da lógica dos dogmas cristãos. Aí nem sempre vai ser possível usar o Avicena, nem o Platão, nem o Pitágoras, nem o Aristóteles, nem o Buda, nem o Lao Tzu, nem o Confúcio, e nem o Zoroastro, nem o Zaratustra. Depende da situação, não dá para usar, tá bom? Não daria para usar também os filósofos indianos, por exemplo, né? Tá bom? Então, agora, Tomás de Aquino, ele mistura duas categorias aqui também, né? Pitágoras e Platão não pensam o mundo diante da mesma maneira que a Avicena pensa, né? A Avicena já está na ideia de criação do mundo a partir de Deus. É também monoteísmo, é também monoteísta a filosofia muçulmana. Pitágoras e Platão estão em outra referência. Eles não pensam no monoteísmo, eles são monoteístas. Eles são meio que monistas, entende? Não é uma referência que os indianos, né? Então, que os filósofos indianos, a maior parte das escolas indianas, né? É o hindus, né? Então, assim, né? Há uma diferença. Mas pode, então, usar isso? Se for reduzido ao âmbito da teologia natural, pode. Diferente da teologia revelada. Como eu disse, teologia natural não tem dogmas, né? Ela vai de uma lógica da razão natural, daquilo que é possível do ser humano alcançar, daquilo que é coerente. Mas nem tudo na natureza é coerente, mas isso não importa, né? Por quê? Porque nós estamos pensando só na parte coerente, na parte lógica, né? Avicena, ao contrário, considerando que o um, princípio do número, acrescenta algo à substância do ente, sem o que o número composto de unidades não seria uma espécie de quantidade, julgou que o uno convertível ao ente acrescenta algo à substância do ente, como o branco acrescenta a homem. Isto, porém, é evidentemente falso, porque cada coisa é una por sua substância,
Se fosse una por alguma outra coisa, esta outra seria também una. E se novamente esta fosse una por alguma outra coisa, iríamos ao infinito. Então, aí, aqui nós temos dois problemas, né? O primeiro problema é que Tomás, ele é um aristotélico. Então, ele está defendendo a questão da substância acidente. E ele defende a questão de que um acidente não acrescenta nada à substância, embora possa modificá-la, mas não acrescenta nada à substância, porque a substância é em si una, certo? Embora ela seja interdependente com o acidente, ela é interdependente até um certo modo, não é completamente interdependente. Por quê? Porque ela tem uma característica própria. E a modificação do acidente pode modificar a substância criando uma outra substância, mas não um híbrido, tá bom? Não existe uma hibridização, uma mistura. Então aqui é um pouco nebuloso a coisa, né? Um pouco obscuro. Mas vamos ver o problema do branco no homem, né? Como o branco acrescenta a homem. Ele diz que é evidentemente falso, porque Tomás de Aquino mantém o sistema aristotélico. Sistemas chineses como o taoísmo e a escola dos lógicos chineses, de Huizi e outros, na escola dos lógicos, né? Ela vai dizer, ou escola dos nomes também, né? Vai dizer que o branco é inerente ao homem e que não dá para separar uma coisa da outra. Certo? Que toda vez que você vê homem branco, você vê branco homem e não dá para separar uma coisa da outra, porque uma coisa não é divisível em relação à outra. São intrincadas, interdependentes. Isso é uma outra lógica que é a mesma lógica de Avicena. Portanto, é uma lógica oriental. Certo? E não deve ser colocada a palavra ocidental oriental no sentido que ocidental é superior a oriental. Na teologia natural não cabe. E na teologia revelada? Teologia revelada é outra coisa, precisa de fé. E não, mas e a superação? Não se compara a teologia revelada com teologia natural. Por quê? No que diz respeito à superioridade, porque nós estamos cometendo um erro categórico. Uma coisa dentro do plano racional, outra plano dentro do plano revelado. Eu quero dizer que o plano revelado é superior ao racional, mas qual é o motivo? Revelado é revelado, racional é racional. Como é que eu vou comparar as duas coisas? Qual é o motivo? Qual é a razão de conseguir dizer que uma coisa é superior à outra? Não vai dar! Certo? É a mesma coisa que comparar Guilherme com sei lá, com uma coisa nada a ver, entendeu? Guilherme com planeta. Como é que você compara umas duas coisas? Qual é melhor, o Guilherme ou o planeta? Que? Você só pode ter melhor ou pior se está na mesma escala, né? Ah, mas está na ideia de teologias, justamente por isso que não dá, né? A concepção de Deus é muito diferente. Eu definitivamente não me pensaria como um planeta, então. A não ser que você fosse aquele personagem do filme da Marvel, né? Que é o pai do cara lá do Guardião da Galáxia, que é um planeta, né? Lembra? Isso aí, coisa louca, né? Lembro. Mas para comparar, teria que Guilherme ser um planeta igual aquele cara lá, que era um planeta que tinha um planeta com uma personalidade, né? Aí daria para comparar. Não se compara esse tipo de coisa, né? Mas no common sense ou no comum sensus pode comparar isso. Não, uma pessoa com senso comum faz tudo, meu filho, minha filha. Como assim? Para que você entendeu? Qualquer coisa do senso comum serve. Você vai comparar elefante com minhoca, valeu, entendeu? Porque a minhoca come terra, o elefante anda na terra, então as duas coisas são parecidas, então vamos comparar. Não estou falando de senso comum, estou falando de senso técnico, né? Se for senso comum, cabe tudo. Aí tudo bem, vamos falar de qualquer coisa. Tem, para a gente evitar discussões, a gente sempre, quando conversa com as pessoas, vê, ela tá se guiando pelo senso comum ou está se guiando pelo senso técnico? Senso comum, então eu falo qualquer coisa também, evito qualquer tipo de conflito, por quê? Porque não vai adiantar nada. A pessoa tem senso comum, que dá para você mostrar para ela que as categorias não se comunicam. Né? E se ela usar um pouco de lógica, ela vai ver que realmente não se comunicam. Mas, às vezes, a pessoa está querendo instrumentalizar a informação para te convencer de algo, portanto, trata-se de um artifício retórico. Diante disso, não se tem a busca pela verdade, né? Por alguma coisa que dá para você fundamentar a partir de um raciocínio coerente. Tá bom, aí fala o que quiser, entendeu? Então, em suma, essa lógica que está aqui é a lógica aristotélica. As lógicas de pensamento oriental, como o budismo, o confucionismo, o taoísmo, o hinduísmo, o próprio Platão e Pitágoras, né, vão trabalhar a situação de uma maneira um pouco diferente. Aristóteles é que vai trabalhar com essa dicotomia. Embora
Platão é a origem de Aristóteles no que diz respeito a essa diferenciação entre substância e acidente. Mas Platão não faz isso, né? O Platão fala de essência, de existência, etc. Tá bom? Então, é a lógica do sistema. Ah, não concordo com isso, não concordo, porque. Tudo bem, é a lógica do sistema. Nós temos que entender a lógica do sistema, certo? Agora, eu quero criar um outro sistema. Bom, se você quer criar um outro sistema, o que você faz? Escreve igual o Tomás de Aquino e aí coloca suas defesas lá dentro, entende? Porque é outro sistema. D. Então, B. Não seria uma espécie de quantidade. B. Ele seria, com efeito, um aglomerado de substâncias. O que é isso? Vamos lá. Avicena, ao contrário, considerando que o princípio do número, acrescenta algo à substância doente, sem o que o número composto de unidades não seria uma espécie de quantidade, mas seria o quê? Um aglomerado de substâncias. Pegaram a ideia? Porque cada substância ela é única em si, sendo ela única em si, ela seria um aglomerado de substâncias. Isso se eu olhar a coisa na perspectiva aristotélica. Pegaram? Se eu olhar na outra perspectiva, não é isso não. Certo? Mas a análise de Tomás está na perspectiva aristotélica. Ele está dentro de um perspectivismo aqui, que é o caleidoscópio aristotélico. Alguém já mexeu com o caleidoscópio? Não é irritante? Você pega o caleidoscópio, fica mexendo assim, ele fica formando um monte de imagens assim. Aquilo é irritante. Eu acho irritante aquilo ali, entendeu? Aí você fica mexendo, fica vendo. Parece fractal matemático, entendeu? Eu acho irritante. Mas eu só usei aqui para você entender que é a perspectiva, ou seja, né, você olha para um determinado ângulo, né? Agora, quem mexe com aquário também entende isso, paisagismo de aquário, né? Quem tem esse hobby assim, né? Como eu, por exemplo, que gosto de ver foto. Sabe que foto eu sou a terceira geração, né? Meu avô era fotógrafo profissional, meu pai gosta muito de fotografia, eu gosto de fotografia e gosto de vídeo. E acabo olhando também para as questões de ângulo de luz, né? Então, quando a gente tem, de vez em quando você pega uma pedra muito bonita e você coloca no seu aquário e aí fica uma porcaria. Por quê? Para dar luz. Aquela luz que você observou a pedra naquele dia, fora do seu aquário, determinado ângulo que você segurou a pedra, ó, bonita. Quando você coloca no aquário, ela fica flat, 2D, pec, assim, quando você olha de frente. Se você não souber trabalhar o ângulo e a incidência de luz, o que acontece? Você olha para aquilo e fala assim, que pedra feia. Como é que eu achei essa pedra bonita? Por que eu achei isso? Eu devia estar alucinando. Não, é porque a perspectiva era diferente. Da mesma maneira aqui, a perspectiva aristotélica nesse texto determina esse tipo de análise que está aqui. Tá bom? Então, como se trata da teologia natural, você pode simplesmente contestar isso aqui, sem dúvida, mas precisa estar no mesmo patamar. Tem uma opção a falar de substância, quantidade, relações, tá bom? Não pode fugir, escapar disso indo para outra coisa, porque daí você rompe com a lógica e daí não tem conversa. Tá bom? Então, na perspectiva aristotélica, nós temos o Avicena sendo analisado pelo Tomás de Aquino, e aí você tem essa nota de rodapé dos dominicanos explicando, usando de compaixão e de caridade para conosco, explicando aqui essa situação que também está na perspectiva aristotélica. Certo? Então, isto, porém, é evidentemente falso, porque cada coisa é una por sua substância, não é divisível, portanto. Né? Se fosse divisível, seria composto. Composto não é uno, né? É o contrário. Se fosse una por alguma outra coisa, ou seja, por algum acidente, essa outra seria também una, ou seja, o acidente seria uno. Mas se é uno o acidente, como é que ele passa o tempo e aí muda, né? E se novamente essa fosse una por alguma outra coisa, iríamos assim ao infinito. Né? Então, o que ele fala aqui? Observe-se que acima, questão 6, artigo 3, resposta 3, a respeito do ser bom por essência, ó, bom por essência, só Deus é bom por essência. Santo Tomás atribuiria o mesmo raciocínio a um objetante e o refutou. A diferença é que a bondade de um ente resulta não de uma forma particular, a forma da bondade, mas da conjunção de todas as formas que compõem a perfeição total e completa do ente em questão. O que é ente? Essência mais existência. Lembraram? Lembraram, né? A essência é una, mas a existência não.
E aqui ele está dizendo o seguinte: porque só Deus é bom, porque só Deus tem a forma da bondade, todas as demais formas são compostas. E essa composição, a somatória dos elementos que formam a composição, é que dizem se o conjunto todo é bom ou ruim de acordo com alguma função necessária, de acordo com a sua causa eficiente, de acordo com o seu efeito. Certo? Cada uma delas é boa, nenhuma é a bondade decente, a não ser naquele em que todas as formas ontológicas que concorrem para a sua perfeição se reduzem à perfeita unidade de sua essência. Então, cada uma delas é boa na sua composição, de vários elementos. Nenhuma é a bondade decente, porque a bondade, diferente de Deus, é função. Em Deus não é, em Deus é natureza. Pegaram a ideia? Sim? Então, por isso que Jesus fala, só Deus é bom, lá no Evangelho. Por quê? Porque é, na perspectiva tomista aristotélica, só Deus é bom porque só Deus tem a qualidade da bondade em si, enquanto todos os demais entes são entes compostos e, em função da sua funcionalidade, é que é atribuir-se a esse conjunto a bondade, certo? A não ser naquele em que todas as formas ontológicas que concorrem para a sua perfeição se reduzem à perfeita unidade de sua essência. A unidade, pelo contrário, é contrariada pela multiplicidade das formas. Ó, a unidade, pelo contrário, é contrariada. Vai para o lado oposto da multiplicidade. Né? Aquilo que é múltiplo. De modo que, se a essência não fosse una por si mesma, não poderia ser tornada una por uma forma acrescentada, que por sua vez teria necessidade de se tornar de ser tornada una, e assim ao infinito. Adiante, porém, artigo 4, resposta 3, mostrar-se-á que ser uma por sua essência não significa necessariamente ser perfeitamente uno. Vamos lá de novo, que aqui é um pouco complicado. A unidade, pelo contrário, é contrariada pela multiplicidade das formas. Daqui ok. De modo que, se a essência não fosse una por si mesma, não poderia ser tornada una por uma forma acrescentada. Aí você fala assim, mas eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Está falando da criação, meu filho. A diferença entre Deus e a criatura. Deus não tem nenhuma forma acrescentada. As criaturas têm um monte de forma acrescentada. Por exemplo, Guilherme tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, tem boca. Isso aí tudo são formas acrescentadas. Certo? São tudo forma acrescentada. Inclusive ele tem até a luvinha hoje do Padre Pio, né? Que está lá na mão dele, ó, a luvinha do Padre Pio. Né? Você sabe que quem usa Pronto, essa luvinha aí vira estigmata, hein? pronto para receber aqui É, os estigmas uns aí. estigmas. Só precisa entrar na ordem de São Francisco. Se bem que na ordem dominicana também tem estigmata, né? Como, por exemplo, Santa Catarina de Sena era uma estigmatizada, né? Então, a luvinha já tem. Agora falta os estigmas, né? Não pode ser autoproduzido. Né? Se é autoproduzido não vale, né? Dá uma martelada com prego aí para depois ficar jogando uns trecos para deixar infeccionada e aberta a ferida, não pode. Joga ácido em cima e fica aberto. Né? Tudo jeito de sacanear o sistema, né? Mas aí não pode, né? Mas já tá indo no caminho, hein? Daqui a pouco vai saber, né? Mas só sei que nenhum santo gosta de ser estigmata, né? Porque fica todo mundo desconfiado que tem alguma coisa errada com ele, né? Ele fica sofrendo de desconfiança de todo mundo. Né? Mas Eu isso a gente não, vai ver no futuro quando tiver. como eu não sou Oi? santo, como eu não sou santo, eu não tenho esse problema. Então, mas esse negócio de estigmata, Guilherme, a gente vai ver no futuro no nosso curso de mística, tá bom? A gente vai pegar aí um curso de mística aberto para as pessoas, não dentro da associação só, e a gente vai colocar essas questões. A unidade, pelo contrário, é contrariada pela multiplicidade das formas, de modo que, se a essência não fosse una por si mesma, não poderia ser tornada una por uma forma acrescentada, que por sua vez teria necessidade de se tornar una, e assim ao infinito. Adiante, porém, mostrar-se-á que ser um, por sua essência, não significa necessariamente ser perfeitamente uno. Por quê? Porque nós temos a questão da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Então, a Naira fez, entendi, rapadura. Mas vamos lá. É una a essência de Deus? Sim. E a Trindade? São três coisas
de Deus. Então como é que fica? Calma que não vou chegar lá, agora não é hora de ficar vamos falar da multiplicidade, que não é hora ainda, tem que chegar passo a passo, né? Tá bom então? Portanto, temos de parar no primeiro. E temos de dizer que o uno convertível ao ente, a este nada acrescenta. O um, porém, princípio do número, acrescenta ao ente algo pertencente ao gênero da quantidade, não da essência, do acidente, portanto, né? Não da substância, certo? Continuando. Quanto ao segundo, vamos ao segundo. O que quer dizer o segundo? Deve-se dizer que nada impede que algo dividido de certo modo seja indivíduo de outro. Por exemplo, o que é dividido numericamente pode ser indivíduo quanto à espécie. Assim acontece que algo seja uno de certo modo e múltiplo de outro. Na espécie, ele é uno, uma laranja, mas pode ser múltiplo se o Guilherme vai, se a Nayara vai e pica a laranja, entendeu? Vai ficar uma laranja cheia de pedaços, mas é uma laranja. Então é uno no sentido, mas é múltiplo no outro. No entanto, se absolutamente é indiviso, ou porque é indiviso, absolutamente é a chave, tá vendo? Absolutamente indiviso. Uma laranja é relativamente indivisa. Certo? Absolutamente é que você não adianta. Se Guilherme e Nayara pegassem faca, machado, serrote, furadeira, faca guinso, espada do Jedi e em cima da laranja, não quebra, não abre, não divide. Isso é absolutamente indiviso. Ou porque é indiviso quanto à essência, ainda que dividido quanto ao que não lhe é essencial, como que não é lhe é essencial a existência, o acidente, né? Tá bom? Como o que é uno, como assim a existência? A existência não é essencial, não. As características da existência que podem ser separadas do objeto sem que ele perca a sua característica. Certo? Como que é uno pelo sujeito e múltiplo segundo os acidentes. Olha lá. Uno pelo sujeito e múltiplo segundo os acidentes. Uno pelo sujeito e múltiplo segundo os acidentes. Ou então porque é indiviso em ato e dividido somente em potência. Olha lá. Indiviso em ato, mas dividido somente em potência, nas possibilidades. Certo? Como o que é uno pela totalidade e múltiplo segundo as partes. Uno pela totalidade e múltiplo segundo as partes. Tudo bem, até aqui só lembrar do exemplo da laranja que você mata tudo isso aqui. Neste caso, será uno absolutamente e múltiplo sob certo aspecto. Será uno absolutamente e múltiplo sob certo aspecto. Ou seja, será uno absolutamente e múltiplo sob certo aspecto. Porque uno na sua essência, no seu ato, mas múltiplo em relação às possibilidades da sua existência. Aqui é tudo combinação lógica. Não sei se dá para ter um exemplo concreto disso aqui, mas é por combinação. Eu pego dois elementos, que é o indiviso e o diviso, o uno e o múltiplo, e vou fazendo combinações, ó, no lado lógico. Então, mas aqui não chega a conclusões que podem não, a gente pode não ter exemplo concreto, mas está aqui, ó. Será uno e múltiplo sobre certo aspecto. Como, por exemplo, anjo. Anjo a gente não divide. Não tem acidente para dividir. Aí estaria aqui, ó, dentro será uno absolutamente múltiplo sobre certo aspecto. Por quê? Vocês sabem, né? Quem lê a liturgia das horas sabe, né? Que São Gregório Magno falou que os anjos não têm nome próprio. Eles têm funções. Você pergunta qual é o nome? São Miguel Arcanjo. Aí ele vai lá e desconstrói a ideia de que existe um indivíduo chamado Miguel. Claro que o senso comum, o senso popular, atribui a São Miguel Arcanjo um indivíduo. Mas o São Gregório Magno, que é bispo, foi papa e doutor da igreja, diz que é uma função. Então os nomes determinam uma função. Rafael, Gabriel, Miguel, todos eles representam uma função. Então, quer dizer, eles não têm uma divisibilidade em nome, senão em função. Certo? Pegaram a ideia? Não, fica confuso, né? Você fala assim, mas eu sempre rezei para São Miguel Arcanjo.
São Gabriel, meu anjo da guarda, São Rafael, meu anjo da guarda. Como é que fica essa questão? Função, filho, filha, função. O senso comum atribui a personalidade para tudo que vê, né? As pessoas olham para as plantas e dão nome para as plantas, olham para as pedras e criança faz muito isso, né? Que olha para um boneco e dá uma personalidade para o boneco, né? Tem até filme de terror, de suspense, que a pessoa se mete com um monte de problemas, por quê? Porque não consegue a criança não consegue, é, de- depende tanto emocionalmente de um boneco que o boneco é esquecido num lugar onde tem psicopata, o pai e a mãe voltam para pegar o boneco e acaba se lascando lá dentro, entendeu? Tem até filme com isso, pra vocês verem como o senso comum é tão forte, né? Que até filme, né, que o pessoal produz sobre essas coisas assim, né? Certo? Então, seres humanos, no seu common sense, seu senso comum, né, sempre atribuem uma personalidade a coisas, né? Certo? E imagina então a personagens vivos como os anjos dentro, né, do sistema teológico aqui. Pronto, né? Vai receber imediatamente personalidade. Né? Mas não é, né? De acordo com a teoria doutrinal da igreja, dos doutores da igreja, não é exatamente uma pessoa, né? É uma função. Não, não é que não é uma pessoa em si, é uma pessoa em si, mas não é nomeável, tá bom? O nome a gente não sabe. Mas quando a gente fala Gabriel, Miguel e Rafael, é a função dada por Deus para aquele espírito intelectivo. Certo? Então, continuando. Pelo contrário, se algo é indivíduo sob certo aspecto, dividido absolutamente, porque dividido segundo a essência, indivíduo segundo a razão, ou então segundo o princípio ou a causa, será múltiplo absolutamente e uno sob certo aspecto. Nossa, tá começando a ficar complexo essa parada, não para de falar de uno indivíduo, é combinação lógica, como eu falei para vocês, tem que ter paciência. Ó. Pelo contrário, se algo é indivíduo sob certo aspecto e dividido absolutamente, ou seja, ó, o termo, ó, o segredo aqui, ó, dividido absolutamente, sempre possível de dividir. Indivíduo sob certo aspecto. Mas daí não é contraditório, porque dividido segundo a essência, indivíduo segundo a razão. Aiô. Aiô nada, não estamos falando da trindade, vamos prestar atenção aqui. Ou então, segundo o princípio ou a causa, será múltiplo absolutamente e uno sob certo aspecto. Então, segundo o princípio ou a causa, então ele pode ser múltiplo absolutamente e uno sob certo aspecto. Mas e qual é o exemplo prático? Ah, filho, sei lá, você fica pensando aí, você acha. Por quê? Porque isso aqui é uma questão lógica. É uma questão de combinação. Combinação elementar. A e B, quantas combinações eu faço? A e B, B e A. Certo? Se eu colocar um terceiro elemento, aí começa. O que é o terceiro elemento? Relativamente, seria o C. E o D, absolutamente. Aí eu pego esses quatro e tenho quatro posições possíveis. Quantas posições possíveis são ali dentro? Qual é a fórmula matemática para isso, Nayara e Guilherme? Para determinar a combinação de quatro elementos. Quatro elementos seria 2 a quarta, né? 2 a quarta? Ou quarta a quarta? Como é que fica? São Não, quatro pera aí. elementos? 2 elementos seria 2, que é Dois. é um e dois e dois e um, né? São dois. É. 3 elementos seria 3 ao quadrado, né? Será ou não? Não, não Não, é. não, Cadê o não. Ou é Fernando? 2 ao cubo. Fernando! É 2 ao cubo, não é? 2 ao Cadê o cubo. Fernando? É Fernando! Cadê o Fernando um, Luciani? Nossa, dois, que três. Dois. 3, 2. é análise Depois combinatória simples. 2. Quatro Quatro, três, dois, elementos, um. 4, 3, 2, 1. quatro, Análise três, dois. complementar. Também 2, acho. 3. 3, 2. Então, não é 2 a quarta? Deixa eu ver aqui. Na combinação de dois elementos só tem quatro elementos. São 4 elementos, então. Quatro elementos combinando com os quatro elementos entre si. Não, mas é quatro Mas quando elementos eu estabeleço combinando. dois elementos, eu tenho duas combinações aqui dentro. Certo? Se eu colocar A e B.
Aí eu tenho C e D. Aí eu tenho duas posições possíveis. C e D e C. Quando eu mudo aqui e passo para ser A e B, novamente tenho mais duas posições possíveis aqui. Agora, quando eu coloco três elementos, aí só tem uma possibilidade de variante aqui. Mas eu tenho três posições possíveis de variação aqui dentro. Até que chega ao último, que é 4. Quando eu tenho 4, eu tenho 4 posições de variações possíveis aqui dentro. Então, tem que fazer várias e várias questões aí dentro de combinações, tá bom? Tem que ir lá para aquela parte que ninguém gosta, a não ser o Fernando, que é análise combinatória. Dos caras que eu conheço, assim, que gosta disso é o Fernando Lussani, que está com a câmera fechada, mas ele gosta de análise Ah, mas combinatória, você que eu está sei. falando de. É que análise combinatória é quando você fala de 4 escolhe 2, né? Daí seria 4 fatorial sobre 4 Ah, menos 2 fatorial e 2 agora tá fatorial. melhorando, isso, por aí, Mas por isso é aí. 4 escolhe 2, mas o que você está falando são É 4 escolhe combinações. 4. Então, se fosse É mais 4. complexo. Mais complexo, né? Mas tudo bem, vamos continuar, que senão a gente vai ficar muito tempo, depois a gente vê isso. Então, é o caso do que é múltiplo numericamente, uno pela espécie ou pelo princípio, tá bem? Então é múltiplo numericamente, uno pela espécie ou pelo princípio. Assim, o ente se divide em uno e múltiplo. Uno absolutamente, múltiplo sob certo aspecto. Então, o ente se divide em uno e múltiplo absolutamente ou sob certo aspecto, pois a própria multiplicidade não poderia estar compreendida no ente se, de certo modo, não estivesse contida no uno. Isso porque Dionísio escreve: não há multiplicidade que não participe do uno, mas o que é múltiplo pelas partes é uno pela totalidade. O que é múltiplo pelos acidentes é uno pelo sujeito. O que é múltiplo numericamente é uno pela espécie. O que é múltiplo pela espécie é uno pelo gênero. O que é múltiplo pelas sucessões é uno pelo princípio. Ahá! Tomás de Aquino estava com isso em mente quando ele explicou aqui em cima? Sim, dos nomes divinos, né? Aqui ficou claro para a gente agora, né? Porque falando, mas o que ele está falando? De onde ele está tirando isso? Ele tirou do Dionísio na teologia negativa dos nomes de Deus. Então, não há multiplicidade que não participe do uno. Aí começa a complicar a situação. Não esqueça que você tem aqui uma questão da criação a partir do nada, criatio ex nihilo. Então esse uno que ele está falando aqui é o vazio. O vazio que fundamenta toda a criação de Deus. Ah, você está fazendo exegese budista, você está fazendo interpretação budista. Não estou, é ocidental, criatio ex nihilo. Se você estudar o niilismo moderno, você vai ver que todos os críticos do niilismo que fazem parte do estudo do niilismo moderno vão dizer a mesma coisa. Tudo nasce do criatio ex nihilo, a criação a partir do nada. Então o uno que está sendo referenciado aqui é o vazio, a vacuidade. Não há multiplicidade que não participe da vacuidade, do vazio. Por quê? Porque em Deus não. Em Deus não tem nada a ver com o que eu estou falando, tá bom? Estou falando da criação só. Porque em Deus não há vazio. Certo? Mas na criação tudo é vazio. Por quê? Porque na criação você não tem nada que se sustenta por si mesmo. Deus que sustenta tudo o tempo todo. E só é possível ter essa sustentação porque tem movimento. Se tiver movimento tem que ter vazio. Se não tiver vazio, nós estamos falando de loucura. Ou nós estamos falando de um limite tão, mas tão limite que a nossa razão não alcança. E aí também não interessa pra gente, porque a gente nunca alcança, então qual é a utilidade disso? Então, pois a própria multiplicidade não poderia estar compreendida no ente se, de certo modo, não estivesse contida no uno. Eis porque Dionísio escreve: não há multiplicidade que não participe do uno, mas o que é múltiplo pelas partes é uno pela totalidade. Se você pegar todas as partes e somar, dá um total, não dá? Dá. Então ele é uno na totalidade. O que é múltiplo pelos acidentes é uno pelo sujeito. O que é o sujeito? É a substância. Certo? Então há uma equiparação entre sujeito e substância aqui. Então, o que é múltiplo pelos acidentes é uno pelo sujeito. Ah, mas não é substância. Olha aqui, ó. Tá em latim, incontroverso, não dá para tirar onda com isso aqui.
Tá aqui, ó. Subjecto. Então, e o que é múltiplo numericamente é uno pela espécie. O que é múltiplo numericamente é uno pela espécie, que é o número. O que é múltiplo pela espécie é uno pelo gênero. Múltiplo pela espécie, seres humanos. Uno pelo gênero, animal, por exemplo. O que é múltiplo pelas sucessões é uno pelo princípio. Então, se você tem uma sucessão numérica, você tem uma série. É o princípio da série. Então, ela é uno pelo princípio. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que não há leviandade em se dizer que o ente é uno, porque uno acrescenta algo segundo a razão ao ente. O ente é uno porque uno acrescenta algo segundo a razão ao ente. Então, o ente, na sua essência e existência, é um só. Eu não percebo uma multiplicidade de Loianes, por exemplo. E também não percebo, ao olhar a Loiane, que ela é múltipla. Ela tem, sei lá, várias cabeças, vários braços. Eu não vejo isso, né? Eu vejo o quê? Um ente que é uno. Então tem uma essência e tem uma existência. Uno. Por quê? Porque eu não estou vendo uma multiplicidade, não estou vendo. Entendeu? Se tiver um monte de clone da Loiane, igual aquele filme Star Wars lá, que tem aquele monte de clone lá, os soldados de clones lá, aí tudo bem. Ou então um monte de robô, né? Igual, fabricado mais ou menos igual, aí tudo bem. Mas dentro da noção geral, do common sense, dá para falar que aí existiria algo além dessa unidade. Mas mesmo assim, complicado, porque se a gente usar o raciocínio lá do Dionísio Areopagita nos nomes divinos, quebra esse exemplo que eu dei, né? Certo? Então chegamos ao final do nosso artigo 1, finalmente. Passamos agora para o artigo 2. Hoje não dá tempo. Tá bom? Então o artigo 2 não será visto hoje. Não, eu queria muito ver hoje, mas não vai ser visto. Por quê? Porque nós ainda temos tempo em relação ao mundo. Nós não chegamos na eternidade, portanto não dispomos de tempo infinito. Então vamos parar por aqui hoje, tá bom? Então agora hora da foto. Hora da foto, hora da foto. Vai abrindo a câmera, isso. Aquário bonito esse seu, viu, Natália? Nossa. A neném! A neném. Ih! Olha lá, ih! Deu? Que eu não aguento mais sorrir? Então tá. Valeu, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau.